Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. 7ª impressão. Realizações Editora. Canal Leconde. Sextas Moradas. Capítulo 5º. Existe um outro tipo de arroubo, a que eu chamo de voo do espírito, que, embora em substância seja a mesma coisa, no interior ocorre algo muito diferente, porque algumas vezes se sente de forma súbita um movimento tão acelerado da alma que o espírito está sendo arrebatado com uma velocidade que lhe dá muito medo, especialmente no princípio. Por isso, eu vos dizia que é necessário que tenha um grande ânimo aquele a quem Deus irá conceder estas graças, e também confiança e uma grande resignação para que nosso Senhor faça da sua alma o que quiser. Pensais que é uma pequena perturbação para uma pessoa que esteja na plenitude de seus sentidos ver a alma sendo arrebatada? E temos lido sobre alguns casos em que o corpo acompanha, sem saber para onde vai, nem quem a leva ou como. E no princípio deste movimento momentâneo, não há tanta certeza de que seja coisa de Deus. Mas haverá alguma forma de resistir? De maneira alguma. Pelo contrário, é pior, pois sei por meio de uma pessoa que parece que Deus quer fazer com que a alma entenda que ela já não é senhora de si, pois tantas vezes e com tão inteira vontade entregou-se em suas mãos e se ofereceu toda, e notoriamente arrebatada com um movimento mais impetuoso. E essa pessoa já havia decidido não resistir mais, e não fazer mais do que a palha atraída pelo âmbar, como já tereis visto, e deixar-se nas mãos de quem é tão poderoso, ao ver que o mais acertado é fazer da necessidade virtude. Falei sobre a palha porque é exatamente assim, pois com a facilidade com que um homem grandalhão pode arrebatar uma palha, este nosso grande e poderoso gigante arrebata o espírito. Parece bem aquele reservatório de água de que falamos. Creio que na 4ª morada, não me lembro bem, que se ia enchendo com suavidade e mansidão, quer dizer, sem nenhum movimento. Aqui quem abriu as comportas foi este grande Deus que detém os mananciais das águas e não deixa os mares saírem de seus limites. Os mananciais que vinham dar neste reservatório de água, e com um grande ímpeto levanta-se uma onda tão poderosa que faz subir bem alto este barquinho de nossa alma. E assim como uma nave não consegue enfrentar as ondas, nem seu piloto tão poderoso, nem todos aqueles que a dirigem, quando elas vêm com fúria e deixam que elas levem o barco para onde quiserem, muito menos o interior da alma consegue deter-se onde quiser, nem fazer com que seus sentidos ou faculdades façam mais do que o que lhes mandam.
E quanto ao exterior, nem o levamos em conta no caso. E quanto ao exterior, nem o levemos em conta no caso. A verdade, irmãs, é que só por estar escrevendo isso, já me sinto aturdida com a forma como se mostra aqui o grande poder deste grande rei e imperador. O que não sentirá quem o experimentar? Tenho para mim que, se Sua Majestade descobrisse todos aqueles que andam perdidos pelo mundo, como faz com estas almas, eles não ousariam ofendê-lo, mesmo que não fosse por amor, e sim por medo. E como deverão sentir-se obrigadas as almas que aprendem, por um caminho tão sublime, a procurar com todas as suas forças não aborrecer este Senhor. E é por ele que vos suplico, irmãs, aquelas dentre vós a quem Sua Majestade tiver concedido estas graças, ou graças semelhantes, que não vos descuideis e se limitem a receber. Vede que quem muito deve, muito haverá de pagar. Para isto, também é necessário grande coragem, pois é algo que costuma acovardar muito. E se Nosso Senhor não incutisse esse ânimo, andaria sempre numa grande aflição, pois, olhando o que Sua Majestade faz com ela e voltando depois a olhar para si mesma, ela vê como ela corresponde e retribui tão pouco. E mesmo este pouquinho está cheio de faltas, negligências e frouxidão. E então, procura esquecer-se das poucas obras que faz, para não se lembrar de quão imperfeitamente as realiza, e prefere trazer diante de si apenas os pecados e atirar-se nos braços da misericórdia de Deus, pois não tendo com o que pagar, espera que Ele supra com a piedade e misericórdia que sempre teve com os pecadores. Talvez Ele responda como fez a uma pessoa que, pelos mesmos motivos, estava muito aflita diante de um crucifixo, achando que nunca havia tido nada para dar a Deus, nem nunca havia abandonado nada por Ele. O próprio crucificado lhe disse, consolando-a, que Ele lhe dava todas as dores e sofrimentos, porque havia passado em sua paixão, e que ela os considerasse seus, para poder oferecer ao Pai. Aquela alma se sentiu tão consolada e tão enriquecida pelo que eu soube dela, que jamais se esqueceu disso. Pelo contrário, a cada vez que se vê tão miserável, só de se lembrar fica animada e consolada. Alguns fatos semelhantes eu poderia contar aqui, pois, tendo lidado com tantas pessoas santas e de oração, conheço muitos. Mas, para que não penseis que se trata de mim, prefiro não prosseguir. O que vos contei parece de grande proveito, para que possais compreender o quanto nosso Senhor fica contente em que nos conheçamos a nós mesmas e procuremos considerar e reconsiderar nossa pobreza e miséria, e que não temos nada que não tenhamos recebido dele. Assim, irmãs minhas, é necessário ânimo. Para isto e para muitas coisas que se oferecem à alma, quando o Senhor a eleva até este ponto. E, a meu ver, se existe humildade, é ainda mais necessário para o que acabei de dizer. O Senhor nos conceda este ânimo, por ser quem é. Mas, voltando a este arrebatamento improvisado do espírito, ele é de tal ordem
que verdadeiramente o espírito parece sair do corpo. Mas, por outro lado, é claro que esta pessoa não morre. Ao menos durante alguns instantes, ela não consegue dizer se está ou não no corpo. Parece-lhe que foi transportada inteira para outra região muito diferente desta em que vivemos. E ali se mostra a ela uma luz muito diferente da luz que se vê aqui, junto com muitas outras coisas de que nunca poderia fazer ideia, por mais que se empenhasse em imaginá-las durante toda a sua vida. E ocorre então que num instante lhe ensinam tantas coisas juntas, das quais não poderia conceber nem a milésima parte, mesmo se durante muitos anos trabalhasse em organizá-las com sua imaginação e seu pensamento. Isto não é uma visão intelectual, mas imaginária, que se vê com os olhos da alma muito melhor do que vemos por aqui com os olhos do corpo, e permite que se compreendam algumas coisas sem palavras. Quer dizer, vendo alguns santos, reconhece-os como se houvesse convivido muito com eles. Outras vezes, junto com as coisas que vê com os olhos da alma por visão intelectual, outras se apresentam para elas, especialmente uma multidão de anjos, junto com o Senhor deles, e sem que se veja nada com os olhos do corpo, nem da alma, através de um conhecimento admirável, que eu não saberei explicar, representa-se para elas isto que estou dizendo e muitas outras coisas que não dá para definir. Quem passar por elas e tiver mais habilidade do que eu, talvez saiba dá-las a entender, embora me pareça bastante difícil. Se tudo isto acontece com a alma estando no corpo ou não estando, não saberei dizer. Pelo menos não juraria que ela está no corpo, nem tampouco que o corpo está sem alma. Muitas vezes pensei se poderia ser como o sol que está no céu e cujos raios têm tanta força que, mesmo ele não se movendo dali, chegam eles rapidamente até nós. Se a alma e o espírito são uma coisa só, como o sol e seus raios, podem permanecer em seu lugar e, com a força do calor que vem do verdadeiro sol de justiça, fazer alguma parte superior sair sobre si mesma. Enfim, não sei bem o que estou dizendo, mas a verdade é que, com a velocidade com que a bola de chumbo sai do arcabuz, quando o acendem, levanta-se em nosso interior uma espécie de voo, pois não sei lhe dar outro nome, e que, embora não faça barulho, faz um movimento tão claro que não pode de maneira alguma ser uma ilusão, e inteiramente fora de si mesma, tanto quanto se possa compreender, a alma vê então coisas grandiosas. E quando volta a se sentir dentro de si mesma, ela o faz com imensos ganhos, e tendo em bem pouca consideração as coisas terrenas, que em comparação com as que avistou, não lhe parecem mais do que poeira. E daí em diante ela vive com grande pesar, e de todas as coisas que costumava ver com satisfação, já não vê nenhuma a que dê alguma importância. Parece que o Senhor quis mostrar-lhe algo sobre a terra, para onde ela há de ir, da mesma forma como os mensageiros do povo de Israel trouxeram sinais da terra da promissão, para que possa suportar os sofrimentos deste caminho tão penoso, sabendo para onde haverá de ir para descansar. Embora uma coisa que ocorre tão depressa não vos pareça de grande proveito, na verdade, são tantos os que ela deixa na alma, que apenas quem passar por isso saberá compreender seu valor. Por aí se pode ver muito bem que não se trata de coisa do demônio,
E é impossível que seja da própria imaginação, pois que nem o demônio conseguiria representar coisas que operam na alma tanta paz, sossego e tantos proveitos. Especialmente 3 coisas em grau tão elevado. A primeira é o conhecimento da grandeza de Deus, porque quanto mais coisas virmos a seu respeito, tanto mais ela se deixa compreender por nós. A segunda razão, o conhecimento próprio e a humildade de ver como uma criatura tão baixa, em comparação com o Criador de tantas grandezas, ousou ofendê-lo e nem ousa olhá-lo. A terceira razão, ter em baixíssima conta as coisas terrenas, com exceção das que se podem aplicar para serviço de tão grande Deus. Estas são as joias que o esposo começa a dar à sua esposa, e são de tão enorme valor que ela as guardará em lugar seguro. E estas visões ficam de tal forma impressas na memória que creio ser impossível esquecê-las até que se consiga desfrutar de todas elas para sempre, a menos que as venha a perder para seu grandíssimo mal. Mas o esposo que as dá é poderoso, poderoso o bastante para lhe conceder a graça de que não as perca. Mas, voltando à necessidade de ter ânimo, acaso julgais que isso seja coisa sem importância? Parece verdadeiramente que a alma se separa do corpo, porque ela se vê perdendo os sentidos e não compreende os motivos. É necessário que lhe conceda o ânimo aquele que concede tudo o mais. Havereis de dizer que este temor recebe boa paga. O mesmo digo eu. Seja para sempre louvado aquele que pode conceder tanto. Praza a Sua Majestade que nos conceda a graça de que mereçamos servi-lo. Amém.